Meus amigos, muito boa tarde ou boa noite a todos vocês. Uma vez mais, lhes agradeço por participarem de um conteúdo aqui no canal Fernando Gil, Economia Sem Ideologia. Eu trago para vocês hoje um tema que eu não tenho nenhuma dúvida, para muitas pessoas não teria impacto nas nossas vidas, como pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou mesmo no desempenho das tratativas do nosso labor, uma vez que agregados ou como componente de quadros de empresas, sejam elas micro, pequenas, médias ou grandes empresas ou até multinacionais. Queria mais uma vez dizer a vocês que esse conteúdo é completamente despido de ideologia. É um conteúdo onde nós vamos desmistificar alguns temas que, como eu disse, parecem não ser importantes, mas de fato têm importância considerável, ainda que tenha acontecido muito distantemente de nós, nesse caso lá em Taiwan. É um conteúdo que realmente pode fazer com que a economia global, por isso se inclui o Brasil, seja então prejudicada, seja impactada por esse fenômeno que acontece muito distantemente daqui, mas que aos olhos, para o sentimento de muitas pessoas, impacta somente pela própria barbárie que um terremoto causa, impacta pela solidariedade, impacta pela empatia que todos nós temos pelo povo de Taiwan que sofre as consequências desse desastre natural. Mas sim, tem um impacto também aqui nas nossas vidas. Se não, vejamos. Título da matéria do jornal Globo de hoje, no âmbito de tecnologia, diz assim: terremoto para a fábrica de chips em Taiwan, analistas temem impacto para a economia global. Está faltando até um termo mais específico para poder dizer que essa fábrica de chips, ou várias fábricas, elas foram paralisadas porque houve então esse terremoto. E eu vou explicar para vocês por quê, lendo a matéria, explicando cada item que a compõe, no sentido de você realmente entender que isso impacta a tua vida. Está aqui, ó. A produção da ilha responde por até 90% do fornecimento global dos semicondutores mais sofisticados usados em carros elétricos, smartphones e aplicações de inteligência artificial. Ou seja, em outros setores também, mas esses daí, os principais, apenas para que vocês entendam realmente o impacto que isso causa nas nossas vidas, na medida em que não somos mais nada sem os smartphones, não somos mais nada sem aplicações de inteligência artificial, não seríamos nada se, na verdade, os carros elétricos não estivessem sendo desenvolvidos e aperfeiçoados cada vez mais, porque eu não tenho nenhuma dúvida que a produtividade reside também no trato que nós devamos ter com o meio ambiente, com a energia, com o desenvolvimento de energias alternativas ao que normalmente corresponde ao impacto que advém das fontes que nós usamos nos dias de hoje, ou seja, algo realmente muito importante que faz parte da tecnologia atual, ou seja, da meca de tecnologia que é Taiwan. Muita gente diz que não consegue entender o motivo pelo qual os Estados Unidos tentam fazer intervenções em Taiwan contra a China. Muitas pessoas acham que os Estados Unidos, não que eu queira defender, mas quero apenas mostrar por que isso acontece. Porque é que os Estados Unidos e outros países interferem realmente na democracia lá em Taiwan, tentando naturalmente afastá-la do governo da China, que se sente dona de Taiwan, inclusive até com indisposições que podem rumar para o terreno do belicismo, isso mesmo, de uma guerra, caso realmente a China queira tomar o governo de Taiwan.
Então é muito importante justamente por isso, porque a produtividade do mundo, ela realmente está ligada a Taiwan, inexoravelmente. Então, a matéria segue aqui e ela diz o seguinte: o maior terremoto de Taiwan em 25 anos interrompeu a produção das empresas de semicondutores da ilha, aumentando a possibilidade de consequências para o setor de tecnologia e talvez para a economia global. Nesse momento, quando você se inteira disso, como eu disse, muito importante também você ter solidariedade, você ter empatia, você se prontificar a ajudar, porque é uma catástrofe natural, mas é para você entender também que o planejamento da tua empresa precisa ser retificado. O planejamento da tua empresa, ele pode ser impactado e, é claro, um gestor que seja atento a tudo isso. E se você está numa grande organização, por óbvio, você sabe muito bem que precisa estar atento. Você, por exemplo, que tem uma franquia, você aí que tem uma mini loja de consertos de celulares, você tem que estar atento a isso também, porque os teus preços podem se modificar e você, inclusive, até perder trabalhos até em função da ausência desses semicondutores que, de fato, impactam ali na operacionalização do trabalho que você faz, ou seja, de microempresa a grande empresa e até mesmo para nós, pessoas físicas, isso impacta substantivamente. Por exemplo, eu que gravo conteúdos para o YouTube, eu que opero no mercado financeiro usando um smartphone, tudo isso pode ficar realmente prejudicado pela própria incompatibilidade do que está sendo desenvolvido de tecnologia, por exemplo, do mercado financeiro e o celular que eu tenha. Daqui a um tempo, continuando essa situação gravosa, com essa paralisação, eu posso pagar muito mais caro por um celular. Isso impacta realmente a minha vida. Então está aqui, ó, as possíveis repercussões são significativas devido ao papel fundamental que Taiwan desempenha na fabricação de chips avançados, a base de tecnologia que vão desde a inteligência artificial, smartphones até veículos elétricos. A reportagem continua aqui, como uma das empresas mais afetadas foi a Taiwan Semiconductor. A TSMC, a principal fornecedora da Apple e da Nvidia, que interrompeu a fabricação de alguns chips, retirou a equipe de algumas fábricas e está avaliando o impacto de um terreno de magnitude 7,4 na costa leste, ou seja, um terremoto bastante significativo. E aí diz aqui que a única concorrente local de menor porte, que é a UMC, também interrompeu a produção em algumas fábricas e evacuou algumas instalações em seus centros fabris. Então vamos lá. Só para você ter uma ideia, essas duas empresas, as que eu citei, fabricam e montam cerca de 80% a 90% dos chips de ponta necessários para aplicativos avançados, smartphones e inteligência artificial. Então aqui, olha, Taiwan é propenso a terremotos, você explica aqui por que existe aqui essa propensão, é algo que realmente chama a atenção dos Estados Unidos e do mundo inteiro, inclusive do Japão, que em função dessa dependência de Taiwan, dessas duas empresas, já sugeriram que essas empresas elas tenham parques fabris em outros lugares para que elas não estejam sempre propensas a esses desastres naturais que, de fato, acontecem lá em Taiwan em função dessa propensão, ou seja, porque Taiwan está próximo à convergência de duas placas tectônicas. Isso aí é algo mais relativo à geologia, não vale a pena discutir, mas o que você tem que saber é que Taiwan realmente está sempre propensa a isso. Isso já chamou a atenção de outras nações, como essas que eu citei, no sentido de salvaguardarem, de persuadirem essas empresas a montarem seus parques fabris em outros lugares também. Porque por todas as vezes que isso acontece, a tecnologia do mundo fica insegura, ou seja, ela, na verdade, fica muito prejudicada e a partir daí se tomam essas ações. Só para você ter uma ideia, as ações dessas duas empresas, elas caíram da TSMC 1,3%, enquanto as da UMC registram perdas de quase 1%. Isso aí, dependendo do volume de ações que você tenha, eu não tenho nenhuma dúvida que vai impactar
bastante, principalmente no segmento tecnológico do mercado acionário. Importante que você entenda também agora se o teu fundo de ações compõe ali essas empresas, se essas empresas compõem o teu fundo de ações onde você está investindo os teus recursos. Só para você entender aqui rapidamente, a reportagem explica, alguns dos chips de ponta são de operações ininterruptas de 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um estado de vácuo por algumas semanas, ou seja, algo respectivo à engenharia do negócio. Mas que quando acontece isso e que de fato essas interrupções elas são naturais, o produto disso é a insegurança de negócios desse setor, o que alarma o mundo inteiro. Então, olha, por enquanto, tem até uma oportunidade de acordo aqui com o Itaú BBA, que emitiu um relatório e diz assim, ressalta-se que algumas fábricas da empresa já voltaram ao trabalho nessa tarde, enquanto alguns locais mantêm a produção suspensa e retomarão. As inspeções até o momento indicam que os locais de construção estão normais de acordo com o porta-voz. Olha aqui, ó. Aí ele diz assim, esse aqui é um relatório do Itaú BBA, é um relatório que os investidores desse banco recebem, para você entender que quando você toma uma decisão, você tem que ir ali nos pormenores do que está acontecendo com essa organização. E eles estão recomendando, porque são empresas sólidas e que tiveram baixa nas suas ações, então talvez esse seja o momento de entrada na compra de papéis. Então está aqui, ó. Portanto, veríamos a ampla liquidação do setor de semis hoje como uma oportunidade de compra. Destacamos nossa preferência pela NVIDIA e pela ITSM dentro desse espaço, conclui o relatório do Itaú. Para você ver, acontece lá um terremoto em Taiwan e o mercado financeiro inteiro fica atento e propondo aos seus investidores, aos seus sócios, informações pormenorizadas da área de produção para você entender se deve abandonar essa empresa, se deve realizar lucro ou prejuízo livrando-se dessa ação porque ela caiu, ou se você que ainda tem algum espaço dentro do portfólio resolve entrar ali no mercado. Esse é o momento da entrada para você poder aproveitar o preço da ação mais baixa. Fernando, você fez isso? Eu não vou dizer. Esse não é o meu propósito, não é te orientar a fazer nada. Eu só quero mostrar para você que é algo que acontece lá do outro lado do mundo e que é objeto sempre da atenção dos Estados Unidos, principalmente porque a China está sempre com seus tentáculos ali tentando governar Taiwan. Por que que as nações se preocupam tanto? Por que é que isso altera o teu planejamento estratégico e por que é que isso acaba sendo, inclusive, uma oportunidade de entrada, ou seja, de compra dessas ações do mercado, aproveitando a solidez, a condição de ser necessária, ou seja, de serem necessárias essas empresas para a tecnologia e principalmente para você poder investir os teus recursos também. Muito obrigado a você. Hoje eu faria até uma live aqui nesse canal, mas eu estou realmente atribulado, estou resolvendo algumas questões, mas eu deixo esse vídeo aqui para você poder refletir. Se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, diga para mim o que você acha. Você realmente imaginava que um terremoto lá em Taiwan pudesse se converter numa fonte de preocupação para todos nós, como pessoas físicas e jurídicas? Eu tenho certeza que para muitas pessoas não. Esse é o papel desse canal. Muito obrigado e boa